Estamos de volta e vem cá, ter um bom relacionamento com o nosso parceiro, com os filhos, com a família, é o que todos querem, né? Mas por que é tão difícil? Então eu já começo te fazendo uma pergunta, você age com a razão ou com a emoção? Cada um lida com as situações de formas diferentes, não é mesmo? Então, a gente não é igual, a gente é diferente, cada ser é diferente um do outro. E talvez seja por isso mesmo que você não esteja sendo compreendido. Você precisa aprender a lidar também com o próximo. Mas como que a gente pode fazer isso? Bom, tá aqui comigo o Charles Rodrigues, que é psicoterapeuta, e vai explicar pra gente como é que pode fazer pra gente lidar melhor com o outro. Porque é difícil pra gente entender que o outro é diferente. E no fim a gente fica gerando expectativas, porque a pessoa tinha que me tratar dessa forma, porque isso não é certo, porque isso é certo. Então aí começam os grandes conflitos, né? Boa tarde. Boa tarde, Fran. Tudo bem? Boa tarde aos telespectadores. Vamos falar um pouco sobre esse tema interessante, né? Porque a gente admite normalmente que as pessoas são diferentes, mas e como que são diferentes? Aí vem a questão do autoconhecimento. Então, inclusive você enviou pra gente a teoria do cérebro trino, é isso? Exatamente. Eu vou pedir para colocarem aqui na tela para as pessoas entenderem, porque é um assunto que vocês pouco ouvem falar. Daquele habitual a gente já está acostumado, a gente quer trazer alguma coisa diferente aqui para vocês. Vou pedir para colocar na tela a teoria do cérebro trino, para a gente poder entender um pouquinho melhor. Esse daí é o Eneagrama, é a outra imagem. Daqui a pouco a gente chega no Eneagrama. Essa daí, os 3 centros de inteligência e a teoria do cérebro trino. Então, para quem está nos assistindo, vamos compreender o que significa essa imagem, Charles? De uma forma bem simples, né? Vamos procurar ser sintéticos. Nós temos um cérebro apenas, porém ele se divide em 3 partes, né? E Paul MacLean, então esse neurocientista, ele descobriu justamente que nós escolhemos um desses 3 para ser dominante. Então, nós estamos falando de um cérebro só, mas de 3 inteligências diferentes. Então, quando eu escolho um lá na minha mais tenra infância, eu começo a ter certas características psicológicas e comportamentais diferentes por causa dessa escolha. Mas o ideal seria o equilíbrio delas todas, ou não é? Cada um realmente lida melhor com o instinto. Né? E aí é que está, Fran. Esse é o grande tema. Nós escolhemos um, permanecemos como esse sendo dominante por toda a vida e normalmente não desenvolvemos as habilidades que nos faltam. Então, por isso, nós temos um certo filtro especial com o qual nós percebemos o mundo e nós achamos que, a maioria das pessoas acredita, né, que a sua maneira de ver é a maneira como todos veem. E daí por isso é que muitas vezes não entendem como outras pessoas pensam, sentem ou agem diferentes. Então faz assim, eu sei que para quem está assistindo, mas que coisa confusa, não estou compreendendo, então vamos mostrar o Eneagrama, porque daí vai ficar um pouquinho mais claro para quem está nos assistindo do que você está se referindo. Porque aqui a gente vê tríade do instinto, do emocional e do mental. Então o que você disse agora há pouco para a gente é que cada um segue mais ou menos por um lado, né? Tem gente que é um pouco mais instintiva, tem gente que é um pouco mais emocional, tem gente que é um pouco mais mental. Ou seja, se eu sou mais emocional e você é mais instinto, fica mais difícil o relacionamento. Então, como fazer, como lidar com isso? Eu queria primeiro que tu explicasse, né, o que cada um deles significa. Ok. Então, baseando-se então na própria teoria do cérebro trino, cada um desses 3, né, essas 3 inteligências diferentes, ela também vai se dividir em 3 formas diferentes de se adaptar a isso. Né? Então, podemos dizer que pessoas mais corporais são de um jeito, pessoas mais emocionais são de outro jeito e pessoas mais racionais são de outra maneira, totalmente diferentes, muito diferentes realmente. E é bem simples a gente ver. Pessoas mais corporais estão ligadas mais ao cérebro reptiliano, que é o mais antigo. São pessoas muito práticas, vão direto para a ação, desde que acordam, é como se elas tivessem uma bússola no corpo, onde elas já acordam já com todo o gás para fazer aquilo que tem que ser feito aqui neste mundo. Esse é o instinto. Isso é o instinto, é o corporal, né? Essas pessoas mais instintivas, elas têm muito vivem muito numa dicotomia do que é certo, o que é errado, né? O que é justo, o que é injusto. São pessoas mais pragmáticas, pessoas mais concretas e que vão diretamente para a ação. E o emocional? O emocional daí já é totalmente focado nas emoções e principalmente nos relacionamentos. Então aí você já vê uma diferença muito grande, né? Enquanto os primeiros estão mais focados em ação, em produzir resultados, os segundos estão mais focados em relações.
Então, talvez o produzir resultados venha em decorrência daquilo ao qual eles estão emocionalmente conectados. E o mental, o que seria? O mental são pessoas que se especializam, então, no uso da mente. E isso é bom. De um lado, é bom. Todos os três são bons, né? Porém, por outro lado, essas pessoas são um pouco mais desligadas. Sabe os nossos filhos nerds, às vezes, que a gente vê, né? O filho que fica no quarto muito tempo, que fica jogando no computador. Então, muitas vezes, são pessoas que têm esse traço mais mental. Então, a pessoa, ela muitas vezes fica mais desligado dos sentimentos, desligado dos relacionamentos, busca um isolamento até mesmo, mais em relação às demais pessoas, e isso também tem outras características por detrás, né? Então, e aí é que está a grande questão. Como é que faz para, por exemplo, a pessoa que é mais emocional lidar com aquela que é mais mental? Daí que geram os conflitos. Exatamente. Então, em primeiro lugar, os emocionais, para lidar com os mais mentais, eles têm que ter muita paciência, eles têm que ajudar a nós, porque eu também sou um mental, a entender como que é que a gente se relaciona. Porque é como se o mental, o racional, ele tivesse que colocar a mente como intermediária para os sentimentos. Então, muitas vezes ele acha que está sentindo, mas na realidade ele está pensando sobre sentimentos. Mas a razão, então. Exato. E para tudo ele precisa de argumentos. Não adianta você chegar para um racional, por exemplo, uma pessoa racional dominante, e dizer que você está magoado por alguma coisa, ou magoada por alguma coisa. Você precisa dar argumentos de como isso aconteceu e como você vai solucionar isso. Olha só, gente. Inclusive, eu pedi a participação de vocês, então vamos ler um WhatsApp aqui pra gente? Pode colocar na tela o WhatsApp pra gente ver o que as pessoas mandaram, quais são as dificuldades que elas têm. A Inês mandou: quero aparecer no Ler Mais, a minha avó gosta mais do verão, mas o verão não é o meu tipo. Então tá aí, ó, as diferenças. Ai, que linda, viu só? E a Dayana também: prefiro o verão, sol, mar, sorvete. Pessoal participando, até porque isso é fato, né? Por exemplo, uma gosta mais do verão, outra gosta mais do inverno, uma pessoa gosta mais de rock, outra de sertanejo. Então, o que tem que encontrar é um equilíbrio entre isso. Um poder compreender o outro para que haja realmente a cura nesses relacionamentos, que é o que a gente estava buscando, né? Exato. Tudo vem, então, da aceitação, né? Aceitar as pessoas como elas são. Se nós fizemos essa escolha na infância e nós desenvolvemos durante a vida mais essa inteligência, não significa que a gente não possa desenvolver aquelas que estão nos faltando. O problema é quando a gente não busca esse autoconhecimento e não busca essa aceitação das demais pessoas. Porque tudo depende também de a gente se autoconhecer. A partir do momento que eu sei que eu sou mais emocional, eu vou compreender, opa, o Charles é mais mental, então como que eu vou lidar com ele? E é assim, gente, autoconhecimento é tudo e compreender o outro ainda mais. Obrigada, viu, pela tua participação.